Olá, torcida vascaína, tudo bem? Que outubro seja o mês das boas notícias para o Vasco da Gama. Seja bem-vindo ao seu jornal diário, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber todos os nossos vídeos. Hoje vamos mostrar a carta de protesto do Vasco para a CBF, o primeiro treino do elenco para o jogo contra o Galo e você vai testar o seu conhecimento cruzmaltino no Quiz Gigante. Deixe o seu like para apoiar o nosso trabalho. Está começando o Vascão Notícias, primeira edição. Terça-feira é dia de você testar os seus conhecimentos sobre o Vasco no Quiz Gigante. No ano 2000, o Vasco se sagrou campeão da Copa Mercosul. Na semifinal, o cruzmaltino goleou o River Plate na Argentina por 4-1. A pergunta é: quem marcou o quarto gol do Vasco naquela goleada? Essa eu quero ver sem Google, hein? A resposta você confere ainda nesta edição. Após a derrota no domingo e visando o jogo desta quarta contra o Galo, o elenco vascaíno treinou na segunda-feira. Apenas quem não jogou contra o Corinthians foi a campo para os trabalhos no CT do Almirante. Felipe Ferreira era aguardado, mas precisou finalizar detalhes de sua mudança para o Rio de Janeiro. Ele será apresentado na manhã desta terça e fará seu primeiro treino com o restante do elenco. Após o treino, o Vasco viaja ainda hoje para Belo Horizonte. Após o fim da rodada, o Vasco perdeu uma posição e caiu para a 14ª colocação na tabela. Ainda assim, o time manteve uma distância de 5 pontos para o Z4 com um jogo a menos. Além de Danilo Barcelos, o atacante Cleiton também pertence ao Atlético Mineiro e não joga nesta quarta-feira. Após sucessivos erros de arbitragem, o Vasco enviou uma carta de protesto à CBF e pediu a divulgação dos áudios do VAR da partida contra o Corinthians. A carta é assinada pelo presidente Alexandre Campelo e cita os diversos erros de arbitragem e não checagem de lances pelo VAR ao longo do Campeonato Brasileiro. A carta questiona ainda a qualidade dos árbitros brasileiros, o critério utilizado no uso do VAR e o porquê os áudios nunca são divulgados pela CBF. O documento termina com a solicitação do Vasco da divulgação dos áudios na comunicação entre o árbitro Ricardo Marques Ribeiro e a equipe do VAR na partida contra o Corinthians. O volante Guarim só chegará ao Rio de Janeiro na quinta-feira, após mudanças na logística da viagem ao Brasil. Ele deve ser apresentado oficialmente até sexta-feira. Torcedores vascaínos podem comprar ingresso para o jogo desta quarta-feira no site tickethub.com.br. No dia do jogo, haverá venda aos vascaínos na bilheteria do Portão 8. Os ingressos custam entre R$30 e R$60. Nós perguntamos quem marcou o quarto gol da goleada vascaína na semifinal da Mercosul de 2000 contra o River Plate na Argentina. A resposta é Pedrinho. Os outros gols foram marcados por Romário, Júnior Baiano e Juninho Paulista. Vai, família vascaína, começar fazendo uma correção do vídeo anterior. Heber Roberto Lopes não apitou Cruzeiro e Vasco no primeiro turno, como dissemos, porque ele passou mal minutos antes da partida. Bom, e enfim o Vasco tomou uma atitude, né? O Campelo assinou ali uma carta do Vasco de protesto à CBF. É isso, Campelo. É isso, não precisa de vir bravo, a gente sabe que esse não é o seu perfil, não adianta a gente querer isso. E acho que isso também nem adianta muito, mas uma cobrança formal da CBF, exigindo os áudios, fazendo aí, ó, o Globo Esporte fazer uma pauta, outros veículos fizeram pauta sobre o assunto. É isso que a gente quer, não ficar omisso, não ficar parado. Agora, esperar uma resposta da CBF, aí já são outros 500, né? E isso eu já não espero. Cobrar o Vasco uma atitude enérgica, a gente cobra aqui, veio, que bom. Agora, da CBF esperar algo de bom já é bem difícil,
vai me surpreender bastante se tivermos uma resposta positiva sobre esse caso. Bom, pessoal, sobre a tabela não dá para reclamar muito, né? Nos últimos 5 jogos foi 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, e ainda assim a gente só caiu uma posição, né? Estamos ali em 14º e mantivemos ali uma distância de 5 pontos da zona do rebaixamento. Então, né, a tabela foi boazinha com a gente, agora temos que parar de vacilar. O problema é que quando eu falo isso, eu lembro que contra o Atlético Paranaense teve aquele pênalti absurdo contra o Castan não marcado e os erros de arbitragem contra o Corinthians. Que o elenco é limitado, a gente já sabe, o Vasco tem as suas carências e todas as dificuldades que a gente não cansa de dizer aqui. Agora, quando a gente soma tudo isso, a arbitragem péssima, mal intencionada contra o Vasco, aí fica tudo muito mais difícil. Quero o seu comentário, hein? Quero o seu comentário aí, quero saber o que você está pensando, então deixa a sua opinião aí pra mim. Vamos aos comentários do vídeo anterior. Comentário do Danilo Silva. Bruno Gomes tem futuro promissor. Fico feliz por nosso caldeirão ser muito rico com jogadores de alto rendimento. Comentário do Eduardo CRVG. Diretoria lixo. Faz um contrato com o Michel de 3 meses e não inscreveram o cara no Brasileiro. Vasco largado nas mãos de empresários. Lamentável. Realmente ficou muito estranha essa história aí, né, Vasco? Faz um contrato de 3 meses com um cara da Série D que ninguém nunca ouviu falar. Eu, pelo menos, confesso que nunca vi uma partida sequer do Michel e ainda não inscreve o cara para o Campeonato Brasileiro? Pra que contratou o cara, então, pro ano que vem? Pra renovar? Pra quê? Comentário do Naldo Dias. Uai, mineiro, na minha opinião, o Felipe Ferreira deve entrar no lugar do Rossi, porque ele tá muito mal. Se você quiser assistir as edições anteriores do Vascão Notícias, basta esperar o fim do vídeo e clicar em uma das imagens. Quem é Vasco, deixa o like, quem é muito Vasco, se inscreve aí no canal. A segunda edição sai por volta das 5h30 da tarde e eu espero cada um de vocês. Até lá!